Dando continuidade ao curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular promovido pela IFMC Brasil, UFPA, estamos aqui com o Dr. Paulo Toscano, que é médico pela Universidade do Estado do Pará, realizou residência médica em cirurgia geral no Complexo Hospitalar de Heliópolis, São Paulo, realizou especialização em angiologia e cirurgia vascular pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. É especialista em angiologia e cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular e Associação Médica Brasileira. Possui mestrado em Oncologia e Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Pará, UFPA, e atualmente é professor da disciplina de Angiologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia da UFPA. Além disso, tem experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia vascular, angiologia e transplante renal. A partir disso, boa aula! Ok, então vamos começar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite desse grupo valoroso aí da universidade, de outras instituições, para participar com vocês aqui dessa troca de conhecimento. Tá? Então, eu acabei compilando um pouquinho aquele material que vocês inicial me passaram, e tentei resumir naquilo que me parece que, para uma iniciação, são os conceitos mais importantes acerca das bases da circulação sanguínea. Tá? Então, a gente tem que falar um pouquinho, lembrar um pouquinho da história. E a moderna concepção da fisiologia sanguínea tem sido familiar, embora rudimentar, desde os tempos mais remotos. O homem antigo ele já estava ciente da conexão entre os batimentos cardíacos e a circulação do sangue no corpo. Havia a ideia da extinção rápida da vida após uma grande perda sanguínea, e também a ideia rudimentar de que o ar respirado, ele de alguma maneira era misturado com o sangue e que os movimentos respiratórios e a movimentação, a circulação do sangue eram sincrônicos e indispensáveis à vida. Mesmo os nativos antigos, por exemplo, da Nova Guiné, Papua, familiarizados com o costume médico daquela prática popular, a sangria, que ainda hoje aplicam, eles tinham eram induzidos a essas práticas por crenças mágicas, mas também por considerações terapêuticas e curiosidade. Tá? As civilizações antigas, elas consideravam que todos os processos da vida eram dependentes da interação entre os quatro elementos: o fogo, a água, o ar e a terra, o que sedimentou aquilo que a história da medicina denominou como a doutrina dos humores, que perdurou durante muito tempo, até que no século XVII, com a teoria da circulação do sangue, publicada por Sir William Harvey, e depois confirmada com a inversão do microscópio por Janssen e seu filho, e com a sua primeira utilização por Leeuwenhoek, microbiologista holandês, acabaram por, essa teoria da circulação acabou por sedimentar a teoria da patologia celular, que dominou então a medicina ao longo do século XIX. E o principal preconizador dessa nova cultura médica, que depois se sedimentou e consolidou as bases daquilo que hoje nós praticamos, foi Virchow. O Virchow da trombose, o Virchow da tríade de Virchow, um grande patologista, um verdadeiro homem público, na verdade, que teve uma trajetória muito marcante nas ciências humanas. Então, a hemorreologia moderna ela pôde se desenvolver a partir daí. E esse desenvolvimento permitiu relacionar a bioquímica do sangue com seu comportamento de fluxo mecânico. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Tá? A partir do desenvolvimento desses princípios, desses conhecimentos, é que se pôde, então, conhecer melhor, entender melhor a importância da pressão arterial e da hemodinâmica do sistema vascular e a sua relação com esses três elementos que estão colocados aí na tela: a parede celular, célula, portanto, o plasma e sua composição, e os elementos sólidos do sangue. E a interação entre esses três elementos aí como uma
coisa muito importante em relação à circulação sanguínea. Então, aqui, só do ponto de vista histórico, a gente já pode ver que desde 1825 a gente já tem ilustrações muito bem feitas, muito próximas do real, daquilo que se estuda até hoje, né? Você tem aqui um atlas da Manual da Anatomia Descritiva do Corpo Humano, Paris, 1825. E essa ilustração ao lado mostra a hematoscopia rudimentar, de sangue obtido exatamente por sangrias, como eu mencionei há pouco. Observa a diferença do sedimento e da coagulação numa pessoa saudável, à esquerda, e numa pessoa com doença. Então, isso aí, essa hematoscopia, embora rudimentar, foi muito útil para o diagnóstico e permitiu uma observação acurada e um entendimento melhor da importância do sangue, para depois haver a adequada compreensão da sua circulação. Então, a circulação sanguínea, para a gente introduzir o assunto, é um circuito fechado, composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, onde você tem uma contração cardíaca, gerando a energia potencial que vai impulsionar o sangue. O sistema arterial é um regime, funciona sob um regime de alta pressão, com uma pressão de pulso, a partir da contração cardíaca, e uma onda de pulso que vai se propagar por todo o sistema também. Enquanto que o sistema venoso, aquele que capta os fluidos na periferia do organismo e o conduz de volta às câmaras direitas do coração, é um sistema fechado que trabalha em regime de baixa pressão e tem grande capacitância. Então, ele armazena um volume muito grande de sangue. Estima-se que a volemia seja em torno de 5 a 6 litros. E desse total, 20% estariam no sistema arterial e 80% no venoso, dando a ideia exata da importância deste último como um sistema de capacitância, de armazenamento, um reservatório. Tá? E o equilíbrio entre o continente e o conteúdo é dado exatamente pelo tônus vascular, ou seja, pela contração e o relaxamento das paredes vasculares. Tá? Então, vamos entender esse sistema como um grande órgão de transporte, fundamental para o suprimento adequado de materiais essenciais às células e para a remoção dos catabólitos. Tá? A glicose e o oxigênio liberados nos espaços intersticiais, as trocas, isso ocorre graças ao sangue que flui nos capilares. O sangue, em geral, recebe esse oxigênio nos pulmões e a glicose, que corresponde à energia de que o nosso organismo necessita, em geral é entregue no intestino, nas trocas realizadas no intestino e no fígado. Esse sistema de transporte é importante pela eliminação rápida do gás carbônico e da amônia do intestício. Isso é muito importante para a homeostase celular, para a homeostase do organismo. Tá? Esses elementos eles ligam-se ao plasma ou glóbulos vermelhos e são eliminados nos pulmões e nos rins, como a gente pode observar na ilustração ao lado. Então, o sangue ele garante também o conteúdo normal de água no intestício. Isso é muito importante. A composição do sangue não é estática, e nós não podemos perder isso de vista, porque esse entendimento vai permitir compreender melhor como é que funcionam várias reações importantes para o equilíbrio do nosso organismo. E a concentração dos elementos que o compõem, o sangue, representa um equilíbrio dinâmico entre formação e destruição, e captação ou eliminação. Aqui nesse diagrama, a gente tem uma ideia da composição aproximada do sangue. Ele ilustra as proporções percentuais dos vários constituintes do sangue. Então, veja que cerca de 400 gramas de sangue produzem aproximadamente 200 gramas de plasma, que, por sua vez, contém cerca de 16 gramas de proteínas plasmáticas. Então, agora a gente vai entrar no assunto da circulação propriamente dita, e para efeitos meramente didáticos, nós vamos dividir o sistema circulatório, sanguíneo, em macro e microcirculação. E para falar da macrocirculação, nós vamos ter que falar dessas forças aqui, que são importantes conceitos para a gente entender como se processa
de maneira adequada a circulação sanguínea. Então, a primeira delas é o gradiente de pressão. A pressão absoluta no interior de um vaso ela não é suficiente para ver circulação do sangue. Se você tiver nas duas extremidades de um tubo, assumindo esse tubo como um vaso sanguíneo, pressões iguais, você não tem fluxo em seu interior. Então, a primeira coisa é que é necessário haver uma diferença de pressão entre as diferentes regiões do sistema circulatório para você ter um fluxo adequado. E essa força, nós chamamos, essa grandeza, nós vamos chamar de gradiente pressórico. Então, a gente pode ver no diagrama ao lado, figura A sem fluxo, com pressões iguais, e na figura B, ocorrendo um fluxo, graças à diferença de pressão, lembrando que sempre vai haver deslocamento do líquido da área de maior pressão para a área de menor pressão. E aí a gente volta para o conceito de fluxo, para depois falar um pouco de viscosidade. Esses dois conceitos aqui são muito importantes. É a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. A tensão de cisalhamento corresponde a uma força paralela tangencial à direção do fluxo, que age sobre a superfície de uma camada líquida, produzindo um movimento relativo. E a taxa de cisalhamento é um gradiente de velocidade, ou seja, uma diferença de velocidade dividida pela distância entre quaisquer duas hipotéticas camadas de líquido. Então, uma é a força que uma lâmina exerce sobre a outra. E o outro conceito é o gradiente, a diferença de velocidade que se estabelece na prática entre uma lamela e a outra. Vai ficar mais fácil de compreender melhor isso que eu estou falando nos diapositivos adiante, em que nós vamos ter uma ilustração gráfica e aí vai ficar melhor compreensível o que quer dizer esse fluxo ocorrendo em camadas líquidas no interior do vaso. Então, no vaso, as taxas de cisalhamento, que são gradientes de velocidade, seguem um perfil parabólico de velocidade, decrescendo de valores máximos da parede do vaso até um zero na sua porção mais central, que corresponderia ao eixo do vaso. Tá? A tensão também diminui da parede para o eixo. Então, você tem uma diminuição da tensão e da taxa de cisalhamento, promovendo o deslocamento do fluxo sanguíneo em camadas líquidas concêntricas com uma velocidade maior no centro, como nós vamos poder compreender a seguir. Então, o fluxo laminar simples, ele é produto do movimento relativo das camadas de líquidos umas sobre as outras. Aí você tem a aplicação do conceito de tensão de cisalhamento, que eu mencionei há pouco. Tá? A resistência dos elementos líquidos ao movimento entre as lamelas se dá pela fricção entre as camadas contíguas. E isto é chamado de viscosidade. Quando a resistência é importante, o movimento é retardado. A resistência que eu me refiro é a resistência entre as lamelas, entre as camadas de líquidos. Se houver uma taxa de fricção importante entre uma e outra, você tem uma lentificação do movimento, ou seja, uma lentificação do fluxo. E aí nós vamos ter um líquido com alta viscosidade e baixa fluidez. Por que a velocidade do fluxo sanguíneo é maior no centro do vaso? Tá? As taxas de cisalhamento, que são gradientes de velocidade, elas seguem um perfil parabólico, elas vão decrescendo da parede até o eixo do vaso, como eu já mencionei, e a tensão também diminui. Tá? A tensão e a taxa de cisalhamento em líquidos simples, como a água, como o mel, são proporcionais. O plasma, que é essencialmente líquido, como nós vimos no diagrama anterior, ele pode obedecer esse princípio, mas o sangue total não. Tá? O sangue total ele tem uma viscosidade anômala, em parte porque essa viscosidade é fluxo dependente. Então, para ilustrar o que eu disse, vamos olhar aqui à nossa direita, nós vamos ter duas ilustrações. Um diagrama em que a gente consegue ver um corte axial, em que você vê a distribuição das
do fluxo em camadas cilíndricas, concêntricas, tá? E você consegue ver ao lado as setas configurando uma parábola, dando exatamente a noção de que no centro a velocidade é maior. E à medida que essas camadas se aproximam da periferia do vaso, em função do atrito, a velocidade tende a ir diminuindo. Tá? E o que explica isso? Aí a gente vai falar um pouquinho da lei de Hagen-Poiseuille, é exatamente a viscosidade. A viscosidade é importante para a manutenção do fluxo. Em repouso, as moléculas do líquido estão sempre em equilíbrio e o equilíbrio se perde com a movimentação. A fricção entre as lamelas responde pela resistência ao fluxo e determina a sua viscosidade. Tá? Então, a gente pode ver aqui à direita a equação que representa a lei de Poiseuille, e trocando em miúdos, significa dizer que o fluxo, ou o volume de fluxo na unidade de tempo, ele é proporcional ao gradiente de pressão, como eu mencionei no começo. Tá? O gradiente de pressão é uma força muito importante. E a quarta potência do raio do vaso. E é inversamente proporcional à viscosidade do líquido e ao comprimento do vaso. Tá? Π sobre 8 é uma constante, tá certo? Então, em outras palavras, o volume fluindo por qualquer vaso, por unidade de tempo, ele é proporcional à força de propulsão, à fluidez do sangue e a um fator representando a geometria do vaso. A geometria do vaso, na equação que eu mostrei há pouco, é exatamente a quarta potência do seu raio e o comprimento. Tá? Então, hoje a gente sabe que a fluidez ela é uma função de forças de propulsão que agem sobre o líquido, sobre o sangue. Isto é, se as forças de propulsão por unidade de volume forem reduzidas, a fluidez será reduzida e a viscosidade aumentará. Então, em vasos maiores, o fluxo de sangue ele pode ser considerado um líquido newtoniano, mas na microcirculação não. E a viscosidade ela representa um papel muito importante na manutenção da velocidade de fluxo. Mais à frente, quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre fisiopatologia na microcirculação, esse conceito vai ficar bem marcado na cabeça de vocês. Então, a viscosidade da água é igual a 1, enquanto que a viscosidade do sangue com um hematócrito normal é 3 a 4. Ou seja, eu preciso de pelo menos 3 a 4 vezes mais pressão para fazer circular o sangue em relação àquilo que eu preciso para fazer circular a água. Resistência é uma outra variável que é importante a gente conhecer para falar de circulação. Enquanto o gradiente de pressão ele aumenta o fluxo, um efeito contrário é dado pela resistência. E a resistência é ocasionada pela redução do calibre do tubo. Tá? Essa ilustração à direita, feita por mim, por sinal, ela mostra bem a redução de calibre representada pela estenose, o R de resistência, tá? E um gradiente pressórico que se estabelece. Então, você tem P1 e P2 através da área de redução do calibre do vaso, no caso do calibre do tubo. Tá? Então, a resistência ao fluxo ela é diretamente proporcional. Aliás, o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional à resistência, conforme a equação abaixo. Tensão lateral. É a tensão que o sangue exerce sobre a parede do vaso. Ela está diretamente relacionada com o raio do mesmo. E isso é explicado pela lei de Laplace, a equação à direita da tela, tá? Que mostra que a tensão lateral ela é proporcional à pressão no interior do vaso e ao raio do vaso. Ou seja, a tensão sobre a parede é proporcional à pressão intravascular e ao raio do vaso. Essa lei de Laplace ela explica tanto a capacidade de um pequeno capilar entre 5 a 25 micras resistir a pressões tão elevadas, quanto a razão pela qual
a parede de uma aorta precisa de uma maior espessura para suportar uma maior pressão. E, eventualmente, por quê? Uma parede não adequadamente espessada de uma aorta doente, por exemplo, uma aorta dilatada, como o caso dos aneurismas de aorta, acaba estando exposta a uma tensão suficientemente grande para haver a rotura desse aneurisma. Tá? Então, a lei de Laplace é importante dar uma estudada mais a fundo, conhecer direitinho, porque é um princípio que vai ter grande aplicabilidade na fisiologia do sistema circulatório. Tá certo? Então, seguindo em frente, o que seria a velocidade crítica? Ora, o fluido se desloca num tubo em forma de cilindros delgados concêntricos, como eu já mencionei, com maiores velocidades no centro, e esse fluxo nós denominamos de fluxo laminar. A perda da característica laminar ocorre a partir de uma determinada velocidade. Esse é um comportamento padrão. E quando ele perde essa característica laminar, a gente passa a denominar ele de fluxo turbulento, ele é um fluxo em redemoinho, tá? Com características que num exame físico, aqueles que estão se iniciando ainda, mas na propedêutica vascular, podem ser caracterizadas a palpação pela identificação de frêmitos e a ausculta, ou a insonação com ultrassom vascular, você consegue determinar esse tipo de alteração provocada pelo turbilhonamento. Na ausculta é o sopro. Tá? Isso, em um determinado momento do curso, vocês vão ter a oportunidade de aprender e de estudar mais sobre isso. Então, esse ponto de inflexão é denominado de velocidade crítica. As lamelas passam a formar redemoinhos. E o que determina isso é o número de Reynolds, que estabelece esse valor, que fixa a passagem do regime laminar para o turbilhonado. Então, o número de Reynolds é proporcional à massa específica, à velocidade do fluxo, ao diâmetro do vaso e inversamente proporcional à viscosidade. Bom, e quando as coisas saem, então, do eixo? Basicamente, a gente vai falar aqui de estenose e obstrução arterial e do desenvolvimento de circulação colateral. Seria aquilo que corresponderia à fisiopatologia da microcirculação. Então, o sistema arterial ele é constituído por vasos de distribuição de maior calibre e vasos de resistência, que são as arteríolas terminais e a microcirculação. É importante se a magnitude da resistência que determina a estenose produzida é inferior àquela resistência que já é naturalmente imposta na ponta do sistema pela circulação terminal. Tá? Trocando em miúdos para me fazer claro, já existe uma resistência fisiológica imposta à rede circulatória, que é aquela dada pelo momento em que a circulação de distribuição, a circulação de condução, chega ao encontro do seu efetor funcional, que é a microcirculação. São vasos microscópicos. Então, essa redução de calibre, já deu para entender por tudo que eu falei antes, significa a imposição de uma resistência. Vamos lembrar desses conceitos todos que a gente acabou de enunciar. Então, quando a resistência imposta por uma determinada estenose ao longo do eixo de um vaso de grande calibre, um vaso de distribuição, é maior do que a própria resistência da circulação terminal, você, em geral, tem uma queda do fluxo sanguíneo desses vasos em direção aos vasos terminais. Isso geralmente ocorre quando a redução que se observa na luz dos vasos da macrocirculação compromete pelo menos 50% do seu lúmen, ok? A gente pode ver no diagrama ao lado uma série de ilustrações mostrando várias dessas situações. Então, na figura A, você não tem nenhum grau de estenose.
ou obstrução ao longo do eixo do vaso. Então, você tem um fluxo com um padrão normal, quer dizer, se deslocando pelo gradiente pressórico fisiológico. Na situação B, você já tem um grau de estenose relativamente pequena, que claramente aqui numa vista desarmada, grosseiramente a gente vê que não compreende uma redução de 50% da luz desse tubo, e você tem, quer dizer, a ilustração com a seta, uma única seta, mostra uma redução, mas uma redução, você tem aí as duas setinhas, uma redução não tão grande. Mais ou menos equivalente à figura C. Seria uma redução, uma resistência imposta pela redução de calibre na circulação distal. Na figura D, você tem uma estenose distal e uma estenose menos importante, mais proximal. Cada um desses pontos representou um gradiente pressórico. E no final você vai ter uma redução maior do fluxo se você comparar a figura D com a figura B, em que você tem apenas uma redução isolada de pequena monta, muito menos do que seria 50% da redução da luz do vaso. E por último, na figura E, você já vai ter também lesões sequenciais, mas uma primeira estenose bastante importante. Você vê a diferença de intensidade do tamanho das setas e a diminuição da quantidade de setas, representando uma grande redução do fluxo, tá? Que se propaga a jusante por todo o sistema e ainda vai enfrentar outras áreas de redução. Então, a cada ponto de redução, a cada ponto de estenose, você vai ter um novo gradiente pressórico e um novo ponto de resistência. Tá? Então, a resistência vascular periférica distal ela é dinâmica, ela oscila conforme vários fatores, tá? E a atividade física é um desses fatores. Essa variação da resistência vascular pode fazer com que uma estenose ela se torne clinicamente relevante na hora de uma atividade física, na hora de um esforço, em função de aspectos hemodinâmicos e também metabólicos, quando comparada com a sua mesma situação num ponto de repouso, onde você tinha um status hemodinâmico diferente e uma reserva metabólica, uma necessidade metabólica para aquela situação também diferente. Tá? Então, é importante considerar a influência dessas variáveis todas. Quais seriam? A extensão da estenose, é exatamente isso que esse diagrama aqui do lado, as figuras A, B, C, D e E, de certa forma tentam mostrar. Extensão, quantidade de lesões, ou seja, multiplicidade de lesões, as chamadas lesões sequenciais, a doença multissegmentar, só fazendo uma correlação com a clínica, é uma maneira muito comum de apresentação da doença arterial periférica, que você vê muito em pacientes com fatores de risco para a doença cardiovascular, sobretudo o tabagismo, que seria o principal fator de risco a propiciar o desenvolvimento desse tipo de alteração. Tá? Outras variáveis, desenvolvimento da circulação colateral e a hemodinâmica do fluxo na área afetada, que eu já comentei, já venho comentando até aqui. Tá? Uma outra ilustração de autoria deste que vos fala também, o desenho, tá? Em que a gente pode avaliar o fluxo numa estenose. Tá? O fluxo laminar, antes da área de estenose, tá? Figura letra A. Na letra B, você tem um fluxo laminar com aumento de velocidade, porque você está exatamente na área da estenose. Na área que corresponde à letra C, a ilustração visa dar a ideia do turbilhonamento do fluxo, em função daquilo que a gente comentou quando falou da velocidade crítica. A velocidade crítica ela foi atingida em função da redução da luz e da manutenção da velocidade do fluxo na redução da luz do vaso. Tá? Na letra D, você tem o fluxo laminar refeito. E é importante notar
antes da área de estenose, uma região que a gente chama de fluxo de águas mortas. É um fluxo lento na região periférica, na região adjacente à parede do vaso, anterior à área de estenose, em que você tem um turbilhonamento e uma lentidão que propicia o desenvolvimento de uma trombose local que acaba fazendo parte desse complexo todo que leva à estenose do vaso. Então, além da doença da própria parede, em geral representada pela aterosclerose, que é o causador mais comum desse tipo de lesão, você também tem fenômenos hemodinâmicos favorecendo o desenvolvimento de trombose local. Ok? Então, seguindo adiante. Falando um pouquinho agora da fisiopatologia da macrocirculação, da circulação colateral. A circulação colateral ela vai se desenvolver exatamente em função das alterações hemodinâmicas, sobre as quais nós já falamos aqui bastante. Então, eu vou exemplificar isso aqui, e eu acho que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos imaginar aqui a figura A, um indivíduo que já tem algum grau de alteração na parede do vaso, mas você vê entre o ponto amontante e o ponto ajusante da lesão não haver nenhum gradiente pressórico. Tá? Então, observa que o fluxo ele continua fisiológico, ele continua preservado ao longo do eixo do vaso, onde você já tem uma estenose, e o sentido das setas dá exatamente a ideia de que o fluxo está se dirigindo para a periferia. Eu quero dizer, na verdade, penetrando na intimidade dos tecidos até chegar nas arteríolas, meta-arteríolas, capilares e adentrar o território da microcirculação para cumprir o seu papel. Tá? Na figura B, essa doença evoluiu ao longo do tempo. Uma série de fatores podem levar a isso. Tá? E você vê que houve uma oclusão do eixo principal do vaso e se estabeleceu o quê? Um gradiente pressórico importante. E aí o que é que acontece? O organismo, para compensar essa obstrução, que normalmente se dá de forma lenta e gradual, mas pode ocorrer de forma abrupta também, e aí o indivíduo em geral não tem reserva para desenvolver de maneira tão adequada a circulação colateral, e aí a repercussão hemodinâmica é bem diferente, mas vamos imaginar isso aqui ocorrendo de forma lenta e gradual. Você tem tempo, em função desse gradiente pressórico, para que o organismo mesmo leve ao desvio, ao redirecionamento do fluxo sanguíneo através das colaterais, da rede colateral que já existe normalmente, mas que tem um outro papel, uma outra função a cumprir numa condição fisiológica. Então, existe um redirecionamento do fluxo, tá? Como a gente pode ver aqui, para compensar, e no final das contas é isso que acaba sustentando um fluxo sanguíneo capaz de manter uma pressão de 60 milímetros de mercúrio, tá? A jusante da área de oclusão. Só que isso é interpretado pelos tecidos que deveriam receber esse fluxo sanguíneo numa determinada pressão e não recebem. E na hora do exercício, da caminhada, da atividade física, não havendo o afluxo adequado de oxigênio e de glicose, de energia, em função da alteração hemodinâmica que se estabeleceu, ocorre desenvolvimento de respiração em anaerobiose, tá? Exatamente para prover a energia e o oxigênio necessários para o trabalho celular com uma demanda metabólica aumentada. A produção também de substâncias que têm um efeito vasodilatador local. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho melhor disso aí. Na figura C, a gente já vai ver uma circulação colateral bastante desenvolvida, fica preservado, então, o redirecionamento do fluxo sanguíneo, mas também melhora, exatamente em função da melhora do perfil da circulação. Vai melhorar o aporte de fluxo sanguíneo para a microcirculação, e com o passar do tempo, essa rede colateral ela é capaz de se desenvolver tanto que você consegue diminuir o gradiente pressórico, e isso corresponde também
a uma melhora da perfusão do fluxo pela rede microcirculatória. Tá? Deixa eu voltar bem aqui, porque eu acho que esse é um exemplo prático que é interessante. Isso que acontece aqui nessa estenose, um exemplo prático que dá uma ideia interessante desse fenômeno para quem está começando a ver esse assunto, é aquele exemplo dado pelo hábito de regar um jardim com aquelas mangueiras de plástico. É um hábito relativamente comum em quem tem casa, em quem cuida de plantas, enfim, e rega com mangueiras de plástico. Muitas vezes, quando você quer aumentar o fluxo, a força do jato que você está jogando sobre a planta, o que é que você faz? Você aperta o bico da mangueira. E o que é que acontece com o fluxo, entenda-se o fluxo, o jato de água que vinha caindo ali sob uma pressão constante, relativamente baixa, saindo da torneira. Ele aumenta a velocidade e ele se espalha de uma maneira irregular. E você acaba jogando água com mais velocidade sobre uma área maior de vegetação que você queira irrigar. Então, se isso acontecesse dentro de um tubo, se você estivesse apertando essa mangueira para dentro de um tubo, provavelmente um efeito que a gente ia observar nesse fluxo de água seria semelhante a esse turbilhonamento que a gente vê, e esse aumento de velocidade que a gente vê logo após a área de estenose, que os ultrassonografistas conseguem auferir muito bem com os recursos apropriados do Doppler ultrassom, jogando o cursor no centro do vaso, bem nessa área pós-estenótica, eles conseguem medir e verificar um aumento da velocidade sistólica nessa área aí. E mais a jusante, eles conseguem também identificar a redução desse pico de velocidade, à medida que o fluxo vai sendo refeito. Só para deixar um exemplo prático e permitir um entendimento melhor desse exemplo que foi dado aí. Então, só lembrando um pouquinho da histologia, uma vez que a estrutura dos capilares tem uma importância fundamental na fisiologia da microcirculação, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura capilar delicada. O tubo capilar, em geral, é constituído por uma única camada de célula endotelial, tá? Com uma membrana basal de sustentação. Não tem célula muscular, não tem camada muscular nenhuma, né? Nessa fotografia aqui, a gente consegue ver numerosas projeções digitais irregulares, né, representado pelo número 2 em vermelho, a gente consegue ver bem aí, para dentro do lúmen capilar. Número grande de vesículas micropicnóticas, que tem um papel também importante no transporte de substâncias aí, do intra para o extra. A membrana basal a gente consegue ver representada pela setinha. Tá? E o pericito, que é um tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo frouxo também. Esse pericito, ele exerce alguma atividade contrátil sobre a parede do capilar verdadeiro. Tá? E ao lado a gente vê a estrutura de uma vênula com uma válvula. Olha, veja que figura interessante. A importância da válvula para a circulação de retorno venoso desde o seu componente microcirculatório. Tá? Então, em frente. Bom, então vamos falar um pouquinho da morfologia da microcirculação. A microcirculação, vamos olhar para a figura à direita da tela. A microcirculação inicia nas arteríolas terminais, letra A, que originam as meta-arteríolas, MT, que originam os capilares. Esses capilares, eles possuem na sua origem um anel esfincteriano, é uma única fibra muscular em espiral, que tem um papel na regulação da entrada e saída do fluxo na rede de vasos. Tá? Existem vasos que unem as arteríolas diretamente às vênulas, que são chamados anastomoses arteríolo-venulares, representado pelas letras C a V, comunicação arteríolo-venular. Tá? Na outra extremidade, a gente tem a letra V, as vênulas, e entre
extremos da rede capilar, nós temos a rede de capilares propriamente dita. Eles classificam em preferenciais, que são capilares de maior calibre, que provocam um desvio de fluxo diretamente para a vênula, impedindo a entrada, em determinadas situações de regulação, impedindo a entrada do fluxo nos capilares verdadeiros, dependendo do estado metabólico do tecido. Esse tônus, ele, via de regra, é regulado pelo sistema nervoso simpático. Tá? Então, a microcirculação ela pode ser considerada a unidade histofisiológica do sistema circulatório. Engloba vasos sanguíneos, o sistema lacunar e a circulação linfática. Existe uma divisão proposta por um autor chamado Pratese, já antiga, mas acho que do ponto de vista prático ela é interessante para a gente entender melhor a interface entre esses vários componentes aí da microcirculação. Seria uma divisão clínico-funcional em sistema paramicrovasal e sistema microvaso-tissular. Faltou a letra O ali. Simplificadamente, o sistema paramicrovasal determina a quantidade de sangue que entra e sai do sistema microvaso-tissular, que corresponderia ao novelo de capilares onde efetivamente ocorreriam as trocas. Esse volume que entra e sai vai depender do calibre das arteríolas e do montante que é desviado pelas anastomoses arteríolo-venulares, que eu mencionei há pouco. Então, essas comunicações arteríolo-venulares, elas têm um papel em determinados estados metabólicos, em determinadas situações de necessidade metabólica maior ou menor para aquele determinado tecido, de promover um desvio do fluxo de sangue que vai para a rede capilar, propriamente dita. No sistema microvaso tissular, os vasos constituem uma unidade funcional com tecidos circunvizinhos e com sangue neles contido. Então, é exatamente aí que vão ocorrer as trocas. Tá? Ele engloba microvasos, os capilares, tá? Os verdadeiros, não é? O tecido mesenquimal e parenquimatoso e o sangue em seu interior, que tem peculiaridades físico-químicas e reológicas. Então, aqui essa ilustração dá uma ideia para a gente da divisão clínico-funcional proposta. Então, que seria o sistema paramicrovasal? As arteríolas, a comunicação arteríolo-venular e as vênulas. E o microvaso tissular, a microcirculação propriamente dita, a rede capilar propriamente dita, com seus capilares verdadeiros. Tem lá o capilar preferencial, que tem um papel, desempenha um papel, um determinado papel, que mais à frente eu vou comentar novamente. E aí isso é apenas para a gente ter uma ideia dessa divisão clínico-funcional, tá? E da interface e do papel que cada um desses elementos cumpre aí na regulação da entrada de fluxo sanguíneo. Então, as arteríolas regulam o fluxo regional para o leito capilar, onde há variações que podem mesmo modificar a irrigação para os tecidos. Regulam esse fluxo a vasomotricidade e também a pressão transmural. Tá? Vamos lembrar aí da lei de Laplace de novo. Então, veja que, na verdade, aqueles princípios que foram mencionados anteriormente, tem grande aplicabilidade na macrocirculação, eles têm importância também, alguma importância aqui também. Né? Os capilares eles não modificam ativamente o seu diâmetro, devido à ausência de músculo liso, como eu já mencionei. As mudanças são passivas e ligadas à resistência pré- e pós-capilar. Tolerância às variações de pressão podem ser explicadas pela lei de Laplace. Creio que já mencionei isso lá atrás. E tem um conceito, gente, que é importante fixar, que se chama a densidade capilar funcional. O que é isso? É o número de capilares com hemácias em movimento por unidade de área de tecido. A gente observa que essa densidade capilar funcional é maior no encéfalo e no miocárdio do que em músculos esqueléticos. Ou seja, é maior em tecidos onde o consumo de oxigênio é elevado e constante em relação àqueles que têm uma demanda metabólica menor.
Perfeito? O fluxo de sangue no capilar, por sua vez, ele pode ser, para efeito didático aqui, do tipo nutricional ou não nutricional. Em certos tecidos, como a pele, existe um desvio de fluxo AV funcional, ou seja, conexão direta sem a presença dos capilares, exatamente em função da necessidade metabólica desse tecido. Quem promove esse desvio de fluxo são as comunicações arteríolo-venulares e, às vezes, os capilares preferenciais também cumprem esse papel. Tecidos que têm as meta-arteríolas, esse desvio ocorre em período de baixa atividade metabólica, quando muitos vasos pré-capilares estão fechados. Quando há aumento de demanda, os pré-capilares se abrem e o sangue vai para a rede capilar, melhorando a perfusão tecidual. Tá? O fluxo de linfa, por sua vez, os linfáticos de permeio que fazem parte da circulação, da microcirculação, tem o seu funcionamento graças à propulsão ativa a partir da contração rítmica dos linfáticos, empurrando a linfa a jusante. Tá? E ela é passiva. Também pode ser passiva. Então, não é só a contração, tem também a propulsão que ocorre em função do mecanismo passivo, que é dado pela massagem da musculatura, propiciado pela musculatura esquelética e outros tecidos sobre os linfáticos na rede capilar. Esses dois autores aqui, eles trouxeram dados experimentais sugerindo que o mais importante, na verdade, ao contrário do que se imaginava, é a atividade de extração de produtos do metabolismo na rede capilar do que propriamente a oxigenação do tecido. Tá? Esses dados aí sugeriram que a concentração da PO2 do sangue capilar ela não é muito diferente da concentração do PO2 do tecido extravascular. Assim como é pequena a diferença dessas concentrações na porção arterial e na porção venosa do capilar. Tá? Então, esses foram dados que deram substrato à ideia da importância maior, na realidade, da rede capilar na extração de produtos do metabolismo, dos catabólitos. Tá? Então, voltando agora para a fisiologia desta feita da microcirculação. Tá? A permeabilidade e a filtração capilar. A permeabilidade ela depende das forças antagônicas que regem o equilíbrio de Starling. Princípio enunciado em 1896, portanto, não se pode alegar desconhecimento sobre o equilíbrio, os princípios de Starling, porque, inclusive, regem a ocorrência dos edemas, uma manifestação clínica muito comum, um achado clínico muito comum na prática clínica diária. Né? Então, o que a gente tem aqui, essa figura à esquerda, a ilustração à esquerda, ela dá exatamente a ideia que você que está iniciando no assunto precisa ter. Tá? Na meta-arteríola, ou seja, do lado arterial da rede capilar, você tem uma meta-arteríola, você tem um volume de fluxo de 4.000 ml por minuto, tem setas pretas sugerindo a saída de líquidos do intravascular para o meio extravascular. E setas apontando em sentido oposto, em menor tamanho e claras, mostrando que na fase arterial do eixo do capilar, a entrada é muito menor do que a saída. Tá? Então, isso ocorre porque a pressão hidrostática ela é bem maior do que a pressão oncótica na extremidade arteriolar do leito capilar. E o sentido do fluxo, portanto, ele é do intravascular para o interstício. Ao longo do eixo, à medida que o fluxo caminha ao longo do eixo do capilar, as pressões vão se invertendo em função do aumento da concentração das proteínas plasmáticas do meio. Tá? E aí nós temos um pequeno excedente ainda de líquido que fica, que é drenado pela circulação linfática de permeio.
Mas a maior parte disso é essa outra ideia que a figura dá também. Do líquido, ela é mesmo reabsorvida pela vênula. E junto vão catabólitos, como eu mencionei anteriormente. Tá? Veja que a diferença de volume, na realidade, ela não é, o volume de fluxo, ela não é significativa. Tá? E você tem variações de pressão, etc. Tá? Um fluxo reduzido pelos linfáticos de permeio, taxa de filtração, etc. Então, a difusão ela é o principal meio de troca, tá? Quando a gente fala de permeabilidade. A difusão é um movimento complexo entre as moléculas do soluto e do solvente, e depende também da configuração dos poros. Então, as moléculas insolúveis em lipídios, que são constituintes da membrana celular, elas têm a sua difusão ligada ao diâmetro dos poros. E as moléculas lipossolúveis, elas difundem através da parede de toda a superfície capilar. Tá? Só que os poros eles ocupam cerca de apenas 0,02% da superfície capilar. Os poros, por sua vez, eles têm presença e diâmetro variando conforme a região do vaso. Então, no cérebro, por exemplo, não há poros capilares, enquanto que no fígado existem grandes fenestrações, que é uma área de troca muito importante para o metabolismo do nosso corpo. Um outro conceito muito importante quando a gente fala da fisiologia da microcirculação é a autorregulação. É a regulação da entrada de sangue para um determinado tecido num determinado momento. Tá? Essa autorregulação ela independe do sistema nervoso. Você pode ter a autorregulação de longo prazo, quando a atividade metabólica aumenta por semanas ou meses, e a de curto prazo, quando essa alteração ocorre por horas. E aí você tem uma reatividade do diâmetro capilar para regular o fluxo de sangue. Então, vamos remeter isso aqui àqueles conceitos que foram passados um pouco mais atrás, tá? Do papel que esses vasos vão cumprir em direcionar o fluxo de sangue, aqueles vasos que eu mencionei, a meta-arteríola, as comunicações arteríolo-venulares que vão provocar desvio de fluxo. Então, essa adaptação toda, dependendo da atividade metabólica tecidual, é que vão definir a autorregulação de longo prazo e de médio prazo. Algumas teorias explicam essa autorregulação, a pressão tecidual, a teoria metabólica, uma teoria miogênica que estaria relacionada à despolarização da membrana, por sua vez ligada ao aumento de pressão e distensão da parede capilar com maior influxo de cálcio. E a teoria da hiperemia ativa e reativa. Então, a fisiopatologia da microcirculação, a gente poderia genericamente dividir em alterações na pressão dos vasos tronculares e alterações de fluxo na microcirculação. Tá? Na alteração da pressão dos vasos tronculares, nós vamos ter a hipotensão arterial, a estenose ou obstrução arterial e a hipertensão venosa. E nas alterações de fluxo na microcirculação, nós vamos ter uma obstrução mecânica provocada pelo empilhamento de hemácias, alterações da parede do capilar, provocada pela entidade conhecida como microangiopatia, e as alterações reológicas. Tá? Bom, falando um pouquinho das alterações na pressão dos vasos tronculares. Esses fatores aí, eles podem acarretar redução do fluxo sanguíneo na microcirculação. Tá? Em algumas situações, essas alterações podem ser compensadas devido à existência de uma reserva vascular, já que muitos capilares normalmente permanecem inativos, e eles só são utilizados segundo as necessidades do momento. Então, através da entrada em ação desses capilares e da dilatação metabólica de vasos da microcirculação, uma redução do fluxo provocada, por exemplo, por uma hipotensão arterial pode ser compensada.
tá? E podem desenvolver, eventualmente, até sintomas de suplência insuficiente apenas em situações de aumento de demanda. Eu já comentei um pouco mais genericamente sobre isso mais atrás, tá? Então, toda vez que a gente tem um quadro de redução do fluxo e se instala um quadro de hipoperfusão acentuada na microcirculação, mecanismos de compensação podem ser ineficientes, surgindo sintomas, eventualmente, mesmo em repouso. Com relação às alterações, ainda as repercussões clínicas ligadas à macrocirculação com repercussões na microcirculação, nós vamos ter uma diminuição da cabeça de pressão, ocasionada eventualmente pela obstrução arterial, aí diminui o fluxo capilar, você tem um acúmulo de catabólitos, que vão provocar uma dilatação capilar compensatória e perda da capacidade de permeabilidade seletiva. Tá? E a hipertensão venosa, como é que ela vai atuar? O que é que ela pode provocar? Ela vai levar a um aumento de pressão do lado venoso da alça capilar. Tá? Em casos, por exemplo, de obstrução troncular venosa, uma trombose venosa com oclusão total de vasos de drenagem, provocando uma hipertensão venosa regional. Então, você vai ter estase venosa, um aumento de pressão hidrostática anômalo na extremidade venular da circulação capilar. Isso vai levar a uma diminuição da capacidade de reabsorção de líquidos nesse setor. Tá? Então, é um mecanismo que vai acabar regulando a ocorrência do edema. Aí, tá? Então, edema pode ter causa relacionada tanto à isquemia acentuada, e aí você basicamente é um edema ligado à citotoxicidade celular, quanto pode ser um edema ligado à dificuldade de retorno do líquido do lado arterial para o lado venoso e linfático da microcirculação. Tá certo? Então vamos em frente. O fluxo ele também pode ser função da atividade de fibras musculares lisas, reguladas pelo sistema nervoso periférico, sistema simpático. Então você tem vasoconstrição em situações de tônus simpático ativo e vasodilatação em situações de inibição do tônus simpático. E existem também substâncias vasoativas que podem ser produzidas localmente ou à distância, carreadas até a microcirculação e que modulam a atividade muscular dos capilares. Dependendo da situação, tanto elas podem regular a constrição quanto a vasodilatação. Tá? Quais são essas situações? Concentração da substância vasoativa no local, as concentrações, portanto, a osmolaridade e o pH do meio em que esse fenômeno estiver ocorrendo, ou seja, essas substâncias vasoativas estiverem secretadas e em ação. Eu acho, então, que a gente concluiu por aqui.